30 é a idade do sucesso. Vou ter 30 anos. 30 é a idade do sucesso. 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 Gente, esse ano eu faço 30 e, são várias reflexões que eu tenho e eu vou unir, o filme que eu assisti ontem, De Repente 30. Foi a segunda vez que eu assisti ele, tem vários aprendizados, muita abordagem bacana pra gente falar nesse vídeo. Eu sou a Amanda, sou professora de Sociologia e História, eu sou estudante de nutrição e eu gosto de fazer vídeos aqui pra internet falando sobre análise sociológica, desprogramação, espiritualidade. Eu falo também de uma questão mais holística, alimentação, cuidado, desenvolvimento pessoal e por aí vai. Esse filme ontem eu tirei para assistir, vou fazer 30 anos em outubro, e eu estou deveras reflexiva, esse ano. Gente, 30 anos não são 30 dias, não são 30 meses, são 30 anos, tá? Então, muito aprendizado. Uma das coisas que eu aprendi foi que sou a prioridade da minha vida. Apesar de tudo, de todos e todas as circunstâncias, eu sou a prioridade da minha vida, sempre eu em primeiro lugar. Por que eu em primeiro lugar? Porque eu estando bem comigo mesma, eu estando bem, saudável, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, eu ajudo as pessoas em volta, se assim elas quiserem. Bom, fazendo um paralelo com o filme De Repente 30, é uma menina que tem 13 anos e que ela quer ter 30, basicamente isso. Depois, quando ela tem 30, ela quer ter 13 de novo, porque a vida adulta é pagar boleto, é fazer sacanagem com os outros. No caso dela, era fazer sacanagem com os outros, trair as pessoas e tudo mais, e ela viu que essa vida, enfim, não era tão legal assim como ela imaginava. Esse filme tem uma abordagem uma análise, uma crítica muito legal pra gente tratar nesse vídeo de hoje, e fazendo um paralelo também com a minha vida, com o meu momento atual, que 30 anos é a idade do sucesso. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá? Eu vou fazer 30 anos, tenho 29, em outubro eu vou fazer 30, e eu aprendi muitas coisas nesse decorrer, nesses 30 anos aí, desde quando eu nasci, na minha fase de 13 anos, e quem já teve 13 anos sabe como que é, uma coisa louca. Eu diria que a minha fase mais difícil foi na adolescência, na época da escola, muito bullying, muita pressão. Dentro de casa também, eu chegava da escola, ia para casa, tinha muito problema familiar, problema com meus irmãos e tudo mais. Não tive uma mãe presente, nem um pai presente, então a gente que meio que se ajudava ali, sabe, do jeito que dava. Tinha muita coisa que eu via que era errada. Tive várias questões ali da minha família que eu não achava que estava legal. Não tive um amparo muitas das vezes de pai nem de mãe, mas isso não significa que a minha vida adulta vai se pautar nisso, como acontece muito. Que isso, meu Deus do céu? Tampa o rosto aí, menino. Isso acontece muito na nossa vida adulta. Quer dizer, quando você começa a comparar a sua vida na infância e joga na vida adulta, é isso que acontece, A gente começa a ver buracos que tinham que ser resolvidos, aparentemente, na infância. Isso eu estudo muito, gente, a nossa criança interior, que a gente tem que cuidar dela, a gente tem que alimentar, tem que amar ela da forma que é, tudo que você passou. Então, não pode jogar para a vida adulta, porque agora você é um ser adulto. Então, você é responsável pela sua criança, não os adultos que, em tese, deveriam cuidar de você. Então, quando a gente fala sobre infância, adolescência, vida adulta, a gente tem uma transição meio que complicada para a vida adulta, porque tem adultos que agem como crianças e tem essa questão aí de você saber diferenciar e as mudanças, porque as coisas vêm e se a gente agir como criança, a gente não muda, Então, assim, uma pessoa que cuida de uma casa, que paga boleto, que é justamente uma cena do filme De Repente 30, a Jane lá, assim, ela já acorda, a Jenna, ela já acorda, coloca a mão assim, ela já tem um corpo formado, coisa que ela não tinha, que ela queria muito, enquanto ela estava com 13 anos, ela queria, eu quero ter 30 anos, eu quero ter 30 anos, e quando ela vai para 30 anos, ela tá com um corpo de 30 anos, tem o que fazer, que é muito legal, a vida e tudo mais, não tem, enfim, não tem os pais para encher o saco, mas que a vida adulta não é aquilo que a gente acha que é. Eu falo com vocês que aquela falácia, que o povo fala, que eu queria ser jovem de novo, eu falo que eu não queria, eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida, aonde eu cuido de mim, eu não tenho que
depender de outras pessoas. E a minha fase de adolescência foi horrível, aonde eu não tinha muito amparo, eu tinha muito bullying na escola, como eu já falei com vocês, não tinha muito amparo familiar, era muito preconceito, não tinha lugar nos espaços, eu sentia deslocada, e hoje eu falo que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, aonde eu não tenho ninguém mais perto que pode me prejudicar. Nem irmãos, nem pais, nem mãe, e isso é o auge pra mim. O auge sempre foi pra mim. Eu lembro quando eu morava com os meus pais, com meu pai, né, com os meus irmãos, o meu auge era, eu quero morar sozinha, o meu maior sonho é morar sozinha, e hoje eu vivo isso. Então, se morar sozinha pra você for a idade do sucesso, pra mim é a idade do sucesso, porque eu moro sozinha, eu faço o que eu quero, não tem ninguém enchendo meu saco, eu não tenho que economizar água nem luz, porque quem paga sou eu, entendeu? Então eu que vou pagar, e eu tenho noção, né, gente, da água, da luz, da coisa, mas é a pressão de ter que fazer uma coisa, porque se você fazer tal coisa, a pessoa vai te julgar. Gente, se isso for, pra mim, é a idade do sucesso, é a idade que eu estou vivendo, tô com 29, né, mas com 30 anos, então hoje eu falo que eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu sonhei eu tenho hoje. Eu tenho tempo de qualidade com meu filho, eu tenho ferramentas para poder trabalhar, eu estudo uma coisa que eu amo, tenho algumas dificuldades, mas assim, que não é páreo para aquilo que eu tenho. Então quando você começa a perceber, colocar foco nas coisas que são boas, as outras que não são tão boas, porque você está fazendo acontecer para mudá-las, né? Como eu não sei se eu já falei com vocês aqui, mas eu faço transição de carreira. Então, esse momento de transicionar, de ir para uma área que eu realmente amo e sair de uma que eu achava que eu amava, mas que na prática não é aquilo, gente, isso para mim é a idade do sucesso. 30 é a idade do sucesso, de fato, pra mim. Se pra você a idade do sucesso é ter saúde e você tem 40, então é isso. Não significa que você vai colocar em caixinhas 30, 40, não é uma data limite. Nossa, já tô com 50, então já passou minha... Não é isso. Saia disso, tá? Esse vídeo é pra você, te alertar. Saia disso, não é a 30... Pra mim, 30 é a idade do sucesso, porque hoje eu vivo as coisas que eu sempre almejei. Com 25, com 20, eu sempre quis ter o que eu tenho hoje. Eu sempre falei, gente, eu tenho um filho e eu quero ter tempo com ele. Eu quero pentear o cabelo dele, eu quero assistir desenho com ele, eu quero brincar na rua com ele, eu quero cuidar dele de fato. Então eu vou fazer tudo que eu puder para poder acontecer isso. E isso que eu fiz. Hoje eu tenho um tempo de qualidade com ele, eu trabalho, eu pago as contas, às vezes, né, tem algumas coisinhas ali que eu tenho que ajustar, que eu tenho que melhorar, que isso a gente sempre tem constante evolução, tá? Mas eu faço uma coisa que eu amo, eu gosto de estudar, eu gosto de gravar vídeos pra internet, eu tenho vários sonhos ainda, mas o hoje é o mais importante pra mim. Claro, eu faço as minhas métricas, né, eu tenho meu planejamento para 5, 10 anos, porque eu também não tô morta, né? Mas o meu hoje é o melhor que eu posso ter, o melhor que eu poderia ter. Eu agradeço tudo que eu tenho hoje, porque eu almejei isso há 5 anos, 10 anos atrás, 8, 9, né, na verdade. Na verdade, bem antes, porque eu sempre quis morar sozinha. Na minha adolescência, eu fiz uma tentativa com a minha primeira namorada pra morar junto, mas não deu certo, gente, não recomendo, porque eu acho que todo ser humano, ele tem que ter um momento solo, ele tem que ter um momento morando sozinho, pra ver se realmente ele quer uma terceira pessoa, se ele quer casar. Só que o que acontece? A cultura, né, das pessoas é o quê? Você vai juntar com a pessoa para poder morar junto, porque você sozinho você não consegue, e realmente não é fácil, mas não é impossível. E quando você não tem filho, fica mais fácil. E quando você mora sozinho, gente, para você colocar uma terceira pessoa para morar é mais difícil, tá? Porque você tem suas coisas todas, você tem sua rotina, você organiza suas coisas, mas a cultura, né, o que as pessoas acham é que você não vai conseguir sozinho, você tem que arrumar uma pessoa. E no arrumar essa pessoa, vocês vão juntar as escovas de dentes e vão juntar as coisas e vão pagar. Se você encontra uma pessoa que tem o mesmo alinhamento mental, desenvolvimento que você, show, você casou, vocês estão bem, mandou muito bem, que bom. Isso não acontece. Geralmente as pessoas, né, quando a gente é novo, a gente escuta, você tem que encontrar uma pessoa você tem que encontrar uma pessoa, como assim, gente? Você tem que encontrar uma pessoa, aí você vai casar, vai formar família, vai casar, vai ter filhos e vai ficar bem. Não, a vida não é isso, a vida não é um roteiro perfeitinho. Não, talvez você vai
vai acontecer igual eu, que engravidei, depois eu fiz a faculdade, depois fiz o que eu realmente queria, tudo ao contrário. E hoje eu vivo um dos melhores momentos da minha vida. Então, pra mim, sim, 30 é a idade do sucesso. Na verdade, 29, porque eu conquistei tudo que eu queria com 29 anos. Tem muito mais coisas para conquistar, mas é aos poucos também. Não é assim, não. Não é com 29 você já vai ter tudo. Não, não é bem assim, gente. Eu quero evolução primeiro. Se os bens materiais estiverem juntos com a minha evolução espiritual, show. Se não, calma, que nós vamos devagar. Calma. Agradeço o que você tem hoje. Eu tenho essa agendinha aqui que todos os dias eu agradeço o que eu tenho. Eu aprendi a fazer isso. 3 minutos do meu dia eu tiro para poder agradecer tudo que eu tenho. Gente, gratidão. Gratidão pela sua saúde. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Ser grata não significa anular os seus sonhos. Ser grata significa trabalhar para melhorá-los, sem anular o seu presente. O presente é um presente, é o que nós temos hoje. Então, nesse momento, eu estou aqui presente falando para vocês, falando para milhares de pessoas, milhões de pessoas, que essa é a minha vontade. Levar isso, gente, não anula o seu hoje. O seu hoje é o mais importante. O resto, o amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar aqui, a gente não sabe. Então você vai morrer cheio de sonhos. Não anula o agora. Escuta o que o hoje está pedindo para você. Hoje me pede calma, hoje me pede força, hoje me pede coragem para resolver as coisas, resolver os BOs do dia, os leões. O que está me pedindo hoje? Respiração. No agora. Sabe qual é outro ponto muito importante? É quando a Jenna Rink, ela retorna, né, começa a conversar com o Matt, e ela não ficou bem com ele na infância, né, ela brigou com ele e tudo mais, que ele tentou beijar ela, porque ele era estranho, né, que a Lucy chamava ele de castor. E aí ele era muito estranho, e na vida adulta, quando ela foi encontrar com ele, ela não lembrava que ela tratou ele tão mal, né, na infância. Então a gente percebe que quando a gente é mais novo, a gente não dá valor para as pessoas, para as coisas, para as pessoas que realmente gostam da gente. Na vida adulta, a gente quer resgatar aqueles amores, aquelas pessoas que realmente gostavam da gente. A gente desprezou, a gente fez coisas ruins. Então isso mostra muito, né, gente, que na infância a gente tem várias pessoas. Eu tinha um menino no meu fundamental que ele gostava de mim. E aí ele me deu um anelzinho. Que fase. Tinha uns 3 meninos que gostavam de mim, que já gostou de mim, e que eu não gostava de jeito nenhum. Então, assim, não é. Naquela época a gente não tem tanta coisa. Tinha um outro menino também que eu fui pra ficar com ele. Eu sempre gostei de mulher, né, gente? Hoje, naquela época, eu não sabia. Então, isso também é um boom. Por quê? Porque as pessoas jogam pessoas pra gente ficar. As pessoas jogam, ai, vai ficar com ele, vai ficar com ele. E quem não fica é careta, né? Quem não fica tem algum problema. Você tem que ficar, porque o legal naquela época é você sair ficando com todo mundo, né? Pelo menos na minha época. Então ali tinha um menino que eu marquei com ele, gente, isso aqui, nossa, misericórdia. Eu não sabia dos mecanismos, né? E naquela época tinha muito preconceito, assim como hoje. Hoje eu falo, bato no peito, não tô nem aí, problemas, sabe? Mas naquela época tinha muito preconceito. Então, meu pai extremamente homofóbico, minha mãe e tudo mais, família, né? E tudo mais. Era muito assim, fechado. E eu também não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Por isso que quando você é mais novo, você não sabe o que acontece dentro de você, né? Assim, você sabe, mas não sabe. Ai, o que é isso? Nossa, ai meu Deus, tal pessoa falou que é um nojo, que não pode. E aí um dia a menina marcou, e era sempre assim, né? Sempre tinha uma pessoa, né, estranho, que era uma amiga, que se dizia amiga, ia lá e fazia a pessoa, tipo, fazia a ponte, né? Pra você ficar. E eu era muito bobinha, gente. Nossa, ai, graças a Deus que eu era bobinha, porque enquanto eu não tinha ficado com ninguém, tinha menina lá que tinha ficado com 300. Mas isso não era legal naquela época. Comenta aqui se você é daquela época, pra eu poder entender se você tá chegando aí nos 30 também. Então, naquela época, a gente tinha que ficar, era obrigatório, é como se fosse um selinho ali que batesse em você e falasse, ah, você já ficou, você já não tem mais aquilo. E eu nem sabia, eu nem queria, gente, eu tava preocupado com outras coisas, mas a sociedade empurrava. Esse menino, aí marcou atrás da escola, gente, eu não esqueço isso nunca mais eu esqueci. E aí eu cheguei lá, eu não aguentei, eu saí correndo. Eu fui encontrar com ele, fui ficar com ele, aí atrás da escola, e aí eu fui sair correndo. Por quê? Porque eu não queria. Eu não queria, sabe? E eu tinha também uma pessoa que eu gostava muito, que era uma menina.
Só que eu também não entendia. Ai, nossa, era uma loucura ali dentro. Então, as pessoas, elas querem que a gente fique a todo custo, sabe? Com pessoas, e não. E hoje em dia, eu tenho 8 anos que eu tô solteira. E eu já tive algumas conexões, mas eu sempre tive isso. Ai, gente, tem coisa melhor, tem outras coisas. Não é só casar. Ai, casou, encontrou, ficou, casou, teve filho, morreu. Eu não quero isso. Eu quero outras coisas, infinitas possibilidades. Então eu sempre soube disso, mas eu não sabia disso. Entendeu? Então, assim, todas as pessoas que vieram e foram embora, hoje eu entendo que tem um porquê. Amanda, a sua missão nessa terra é te encontrar, é dar vazão ao seu espírito, é prosperar, é ser feliz, é encontrar pessoas, é ajudar pessoas, se as pessoas quiserem, porque, nossa, eu não vou salvar o mundo, não. Não tem essa ilusão mais de que você vai salvar pessoas, nossa, vai pegar uma ONG, vai carregar no colo. Não, não existe isso, na verdade. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo no YouTube vai chegar nas pessoas certas. E vai ajudar pessoas certas, se assim elas tiverem ressonância com a minha energia, se assim, se não, sabe, não tenho mais isso, né? Então tudo que eu já aprendi eu tento passar da melhor forma para as pessoas, da melhor forma, se assim elas quiserem. Agora, esse negócio de você querer, que muda sim, gente, isso já passou. Então, gente, essa missão de salvar, de ajudar, você pode ajudar se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser, sim. Se ela vir atrás, sim. Agora, você chegar e falar, fulano, me mude. Aí eu me vi sentada na rua e assim, hoje eu lembro, eu falo, cara, tudo bem, eu dei o que eu podia, sabe? Mas ali eram 2 pais. E ele já tinha filho, né? Mas eu não era mais uma mulher, eu era uma mãe agora. Então, se tem uma coisa que eu aprendi é que você não tem que fazer nada. Eu conheço pessoas que falam assim, quando ele mudar ele vai ver. Não, minha filha, você tá esperando ele mudar e você já mudou e sua vida tá passando. Gente, eu vou fazer 30 anos em outubro. Esses dias eu tava entrando no YouTube, esses dias eu tinha 4 inscritos. Esses dias eu tava entrando na faculdade. Em 2023, em 2018, na minha primeira faculdade. Esses dias eu estava entrando na minha segunda faculdade em 2023. Ano que vem eu vou formar na segunda faculdade. Na verdade, na terceira, né? Vocês estão entendendo? Nada muda se você não muda, cara. Existem pessoas que não querem mudar e não vão mudar. E tem um momento pra ela lá, sabe? Tem. Cada um tem o seu tempo. E não é sua obrigação. Não é. Então, essa visão que você tem que mudar pessoas, mudar situações, só vai mudar. Eu vou dar o exemplo. Sim, você pode dar o exemplo para essa pessoa. Quer dizer que ela vai pegar? Não. Gente, conheço pessoas que tiveram tudo. Filhos que tiveram tudo, tudo mesmo, sabe? Quero violão, toma. Quero não sei o que lá, toma na mão. Quero isso, quero aquilo, toma. E não valorizou. E hoje não tem um emprego direito, decente, não é uma pessoa legal. Por quê? Porque teve tudo na mão. E conheço pessoas que não tiveram nada na mão, que teve que ir lá, teve que resolver pepino, teve que olhar de um jeito, não deu de um jeito, olhou de outro, não teve nada na mão, teve ajuda, mas não teve nada assim, toma aí, toma os 200 mil, toma 200 mil pra você construir uma casa. Gente, se você dá 200 mil pra uma pessoa, ou um lote, ou sei lá, um apartamento pra uma pessoa construir a vida dela, gente, já é muita coisa. Agora, para a pessoa que tem que construir o apartamento, que tem que construir a casa, que tem que fazer, que tem que trabalhar, gente, não é a mesma coisa, não é a mesma caminhada. Tem famílias que os pais já deixam, olha, essa casa aqui é para tal fulano, essa casa é para tal ciclano. E quando a família vai toda para uma pessoa só, e as outras 2 pessoas ficam lesadas. Então, assim, não é igual, gente. A caminhada não é igual para uma pessoa que tem que ir fazer e a outra que não precisa de nada. Eu agradeço que a minha caminhada não foi fácil, não tive nada na mão, não tive nada assim, toma aqui, que você só precisa fazer isso. Não foi assim, sempre foi com muita coragem, muita iniciativa, mas eu agradeço que foi aí que eu aprendi. Foi aí que eu vi, realmente, gente. Quando você tem tudo na mão, você não valoriza. Tem gente que valoriza, mas a grande maioria não valoriza. Então, assim, se a pessoa já tem tudo na mão, ela não precisa fazer aquilo, vai ser mais fácil para ela. Entre uma pessoa que tem que tirar uma carteira, que tem que trabalhar para pagar, e uma outra que recebeu o valor da carteira de motorista, gente, sabe, não é igual. Então, tem pessoas que vão querer mudar e
e vão mudar porque querem, porque precisam, e tem outros que não vão mudar, e tá tudo bem, não é sua função mudar ninguém, querer que a pessoa mude. Uma das piores coisas que tem, tá, pra você fazer, você se anula de tal ponto que não dá nem pra mensurar essa anulação, essa autoanulação. E tem muita gente que tá achando que vai mudar cônjuge, que vai mudar namorado, vai mudar namorada. Não vai, minha filha, não vai, não vai. Se ela não quiser, ela não vai mudar, não é você. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu pra querer mudar? E João Miguel, eu achava que eu tinha que, meu filho, né? Eu achava que eu tinha que fazer ele mudar, ele vai mudar, nossa, ele vai mudar essa ideia dele. Não, gente, ele vai mudar na hora que ele quiser. E na hora que bater na pauta dele. Na hora que ele quiser, ele vai mudar. Não sou eu. Não, eu sou só eu só. Entendeu? Gestei, alimentei, nutri, estou nutrindo, vou nutrir até um determinado momento, mas depois, meu filho, vai. E eu tinha essa noção? Não tinha. Não tinha. Tá? Por isso que você tem que mudar. Eu olhava aquilo e eu falava, vai ser meu bebê pra sempre. Até hoje em dia, às vezes, eu ainda dou umas esbarradas. Porque a gente acha que filho é da mãe. Filho não é da mãe. Não é. Eu faço melhor pra ele. Se ele quiser pegar e fazer uma coisa boa, ele vai fazer. Se ele quiser fazer uma coisa ruim pra ele, ele vai fazer também. É a vida dele. Ele não é uma extensão minha. E eu custei a aprender isso. Mas aprendi. Então, essas posses que a gente acha que tem com o namorado, com a amizade, tem gente que tem posse com amizade. Tem muitas pessoas. Com filhos, com irmãos. Eu, hein? Não, gente, me ajuda aí. Você é único. A sua missão é você nessa terra. Não é irmão, não é filho, não é namorado, não é não. Esquece isso. Começa a se olhar, começa a se perceber o que você tá precisando. Não o que o outro tá precisando. Ai, que meu filho tá precisando que alguém... Tá. Determinado momento, sim, o filho, igual o João é dependente. Se o João Miguel aprender de acordo com o que eu passar pra ele, a gente tem que ver que ele vai aprender com outras pessoas e tá tudo bem, sabe? O importante é ele aprender, tá? Esse foi o vídeo, espero ter te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou, tá? Um beijo e até os próximos vídeos.